Então acho que dá para começar. Já temos uma galera. Já dá pra gente falar de drones. Yay. Opa, com certeza. Tá, então beleza. Vamos lá, então. É, antes de tudo, oi todo mundo. Tô vendo que o Eduardo e o João estão aqui. Tô feliz que vocês tenham vindo. Espero que vocês façam umas perguntas aí e a gente converse. Não só o Eduardo e o João. Bom, e Carlos, muito obrigada por me chamar para uma live de novo. E para falar de drones, yay, que é a coisa mais feliz de todos os tempos, né? E, né, estamos sempre aí. Quiser chamar para outras lives para falar de drones, é só falar. Eu escrevi um textinho aqui só para não perder muito tempo, então eu vou ler um pouquinho, eu vou falar um pouquinho com vocês. Se tiver qualquer dúvida, vai perguntando aí. Acho que o Carlos anota as perguntas, o que eu conseguir ler enquanto eu estou falando, assim, se der para encaixar no que eu estou falando, eu respondo. Ou qualquer coisa a gente fala depois. Aí vocês me perguntam depois e a gente conversa. E aí, né, a gente tem 1 hora de live. Para falar sobre o Zhuangzi, a gente precisaria, acho que de uma vida inteira, talvez 2, um pouquinho mais, porque é muita coisa que a gente tem. Só para vocês terem uma ideia, né? Eu fiz parte de um grupo de pesquisa e um dos textos que a gente estudou, a gente estudava sobre os textos antigos, e um dos textos que a gente estudou era o Zhuangzi. E aí a gente discutia um capítulo por reunião. E aí cada reunião durava, sei lá, 2, 3 horas. E ainda assim a gente não conseguia discutir todo o capítulo, a gente não exauria o capítulo. A gente falava de algumas coisas, conseguia perceber e discutir as ideias gerais ali do capítulo, mas o texto, a obra inteira de Zhuangzi, ela é muito rica. Ela é muito cheia de riquezas de todos os níveis, assim, tanto de riqueza literária, a forma de escrever é muito bonita, é, tem algumas coisas muito engraçadas também. A filosofia, a escrita filosófica, né, as ideias filosóficas ali, elas são muito ricas, então tem muita coisa para falar. Enfim, nunca vai dar para exaurir completamente uma discussão sobre o Zhuangzi. Então, eu vou trazer aqui o mínimo possível, só uma linha de raciocínio possível, assim, que liga todos os capítulos. E é uma perspectiva. Eu acho que é a perspectiva mais comum, assim, eu não estou muito fora da curva, lógico, mas, lógico, outras pessoas podem discordar e achar que ele está falando de outras formas, né? De outras coisas, na verdade. E tá. E a ideia também é apresentar um pouco do Anzi. Eu não, assim, tô falando por uma plateia que eu imagino que seja super heterogênea. Eu nem tenho ideia de para quem eu tô falando, quem tá me ouvindo, quem vai me ouvir, quando vai me ouvir, é muita confusão. Então eu vou tentar, assim, ser simples, mas falar um pouco mais além dessa simplicidade. E aí, quem que é o Zhuangzi, né? Existem poucos registros sobre ele, por isso que tem, inclusive, gente que duvida de ele ter existido mesmo, talvez ele tenha sido só um personagem. Mas tem um registro importante, que é o Shiji, que é um registro histórico da dinastia Han, que fala sobre a existência do Zhuangzi. E aí fala que ele viveu na dinastia não, no estado de Song, e que o nome dele era Zhuangzhou, né? Zhuangzi é coisa do mestre Zhuang. Zhuang é o sobrenome e Zhou é o nome, né? E tem outros estudos que colocam ele, que dizem que ele viveu ali no século 4 antes de Cristo, ou seja, ali do ano 400, mais ou menos, 390, até o ano 300 ou 290 antes de Cristo. Então faz bastante tempo. E aí o mais lindo disso, da minha perspectiva, é que a gente tem, sei lá, uns 2.300 anos, 2.400 anos, e quando a gente lê, o treco ainda é atual. E eu não sei se eu fico desesperada com isso ou se eu fico feliz com isso, né? Fico desesperada no sentido de, pô, a gente não transcendeu tudo que ele falou, a gente ainda tá vivendo um pouco de acordo com, sei lá, 2.300 anos. Enfim, discussões para fazer aí. Mas, querendo ou não, o texto é muito bacana e traz muita coisa pra gente de modo geral. Então, nós conhecemos atualmente a ideia do Zhuangzi a partir de um livro.
Então, se ele existiu ou não, não dá para saber, mas a gente tem um livro que chama Zhuangzi, e isso é uma existência completa, concreta, na verdade, e que tem ideias concretas com as quais a gente pode trabalhar. Na época do Shiji, lá na dinastia Han, o próprio Shiji diz, tem um registro no Shiji que diz que o Zhuangzi, o livro do Zhuangzi, tinha 52 capítulos. Mas um estudioso da dinastia Jin, eu acho, não sei se é esse o nome, mas é um estudioso do século IV depois de Cristo, que é um estudioso taoísta chamado Guoxiang. Ele fez uma revisão nesses 52 capítulos e ele tirou coisas. Ele tirou o que ele achava que era repetitivo e ele tirou o que ele achava que podia ser texto de outras escolas, influências que não faziam sentido. E aí, hoje, acontece de a gente ter um livro com 33 capítulos. É isso que a gente tem. E aí, nesse ponto, é relevante falar também, e isso é bem legal, porque eu acho que é um traço que permaneceu por bastante tempo na cultura chinesa, e aí o pessoal que conhece bem mais de China atual, acho que vai saber falar um pouco melhor sobre isso. Mas um ponto relevante é que esse livro ele não foi escrito por uma mesma pessoa. Ele não foi escrito apenas pelo Zhuangzi. E aí estou considerando aqui que existia um ser humano que chamava Zhuangzi, que escreveu um livro, que teve uma escola, que teve discípulos, que tinha ideias e compartilhou essas ideias. Então o livro não foi escrito apenas pelo Zhuangzi. E isso aconteceu porque os chineses não pareciam se importar da mesma forma que os ocidentais, principalmente hoje, com as questões de autoria ou com as questões de propriedade intelectual. E é significativo ter isso em mente para a gente perceber que, por muito tempo, e talvez até bem recentemente na história, a noção de propriedade para os chineses era bastante diferente da noção de propriedade que surgiu na Europa a partir da Idade Moderna e que se sedimentou na Idade Contemporânea com as revoluções burguesas, né? Então a gente aí já tem uma diferença de percepção de mundo que pode ser significativa para a gente pensar a China como um todo, até para a gente pensar a China hoje. Desse modo, uma coletânea associada a um mestre como o mestre Zhuang era muitas vezes escrita a várias mãos, recebendo contribuições de diferentes discípulos, de diferentes escolas, e, assim, enfim, de diferentes escolas no sentido de era a mesma escola, era uma escola que concordava com o pensamento do Zhuangzi, mas eram grupos diferentes dentro dessa mesma escola, né? Eram variações de uma escola de pensamento. Assim, se sabe, já tem muito tempo, que os capítulos do Zhuangzi foram compostos por escritores de diferentes escolas de pensamento, mas que essas escolas eram relacionadas e que, por isso, tinham um pensamento, uma perspectiva filosófica comum. Hoje, por conta dos estudos de estilo de escrita, né, dos estudos estilísticos, se sabe que os 7 primeiros capítulos do livro foram escritos de modo geral, com algumas pequenas interferências, por uma mesma pessoa. E aí, normalmente, se considera que essa pessoa que escreveu esses 7 primeiros capítulos foram o Zhuangzi, enquanto os outros capítulos foram escritos por discípulos ou por essas escolas associadas. Mas o que se vê é que esses outros capítulos, eles reproduzem ou desenvolvem uma linha de pensamento que está presente ali nos 7 capítulos do livro, né? Não são capítulos completamente diferentes. Está tudo bem interligadinho, tem ideias muito parecidas, né? E aí, nesses outros capítulos, é legal porque em alguns capítulos bem específicos, como no capítulo 17, no capítulo 18 e no capítulo 20, a gente consegue ler algumas histórias sobre o próprio filósofo. E aí nessas histórias, né, nelas, o filósofo é visto como alguém que vive em uma pequena viela, tecendo sandálias para viver, seu pescoço é magricela e sua pele é pálida. Sempre que eu leio esse trecho, eu fico me perguntando, mas que raio de... Por que dá importância para esse pescoço magricela? Mas ok, era uma pessoa com pescoço magricela e isso era importante por algum motivo. Além disso, o Zhuangzi era um homem que se vestia com roupas remendadas, feitas de aniagem,
que é um tecido bem simples, e sapatos amarrados com corda. Apesar de sua condição humilde, ele era frequentemente cortejado por reis e por príncipes que reconheciam suas capacidades intelectuais e buscavam empregá-lo em posições de poder. Mas Zhuangzi sempre recusava, preferindo uma vida de pobreza e obscuridade pela liberdade que esse tipo de vida proporcionaria. E aí aqui, assim, a gente não sabe se isso era verdade mesmo, ou se isso é só mais uma história para fortalecer a linha de raciocínio que baseia o livro todo. E aí, com isso, a gente tem que o Zhuangzi é um mestre considerado popularmente como um sábio alegre, que escolheu viver livre de ambições e de imposições sociais. Isso é bem importante também. E ele ficou conhecido por ter ideias radicais, por ter um estilo literário autêntico, inventivo, e, sobretudo, por sugerir que uma vida próspera é uma vida espontânea. Que eu acho que é uma visão tanto diferente da que a gente conhece hoje, né? Mas, enfim, a ideia dele, a importância, ele privilegiava seguir de acordo com os fluxos naturais do universo. E considerava que ser livre dos aspectos artificiais da civilização e da linguagem e dos valores era uma coisa importante, ok? Isso quer dizer que, de modo geral, nos seus ensinamentos, que de modo geral, seus ensinamentos nos fazem refletir sobre o reconhecimento de uma grandeza inesgotável do universo, defendendo a apreciação da vida e a reconciliação da morte, que é um processo natural que todo mundo vai passar, que todo mundo passa, mas que ainda se tem, eu acho, muita dificuldade, né, para se lidar. Esse é um tema que existe há muito tempo, que talvez a filosofia tenha surgido justamente por conta de o ser humano ter dificuldade de lidar com a morte, mas a gente ainda continua com essa dificuldade. E aí, ler o texto do Zhuangzi é muito importante até para pensar nesse aspecto, né? Além disso, para o Zhuangzi, é importante a renúncia das articulações em busca de poder e de envolvimento político, em nome de uma vida simples e tranquila. E seus escritos nos encorajam a aceitar os problemas da vida com naturalidade e cultivar uma perspectiva de vida que vai para além dos julgamentos dualistas, de considerar as coisas como boas ou ruins, de como certo ou errado. Principalmente fazendo essas considerações e fazendo esses julgamentos dualistas de forma muito rígida, né? Tipo, isso é bom, de forma essencialista, né? É bom para sempre e imutável. As coisas não funcionam bem assim. Aí quando a gente vai ler o Zhuangzi, ele tem uma perspectiva toda própria sobre como as coisas mudam com frequência e de acordo com as circunstâncias. Bom, de qualquer forma, de onde essas ideias surgem? Nesse ponto é importante lembrar que o Zhuangzi viveu durante um período chamado de período dos estados combatentes. E aí, como vocês podem imaginar, a partir do nome, esse foi um momento em que os chineses eles viveram imersos em caos, em tumulto, em discórdia, em todo tipo de violência por conta das guerras constantes que os estados na China viviam naquele momento. E assim, os filósofos chineses daquele momento buscaram formas de resolver os problemas que estava todo mundo vivendo ali. O Confúcio, por exemplo, para citar um filósofo que é mais conhecido, se voltou à tradição, a tradições bem específicas que eram importantes da China, que estavam sendo meio esquecidas, e aí o Confúcio trouxe isso de volta. E aí ele vai falar, por exemplo, dos ritos, das músicas, ele vai falar, o que mais? Eu até estou esquecendo, da retidão, que é um treco importante, e ele vai falar de um conceito, que é o conceito de Zhen, que é o conceito de humanização, que muitas vezes é traduzido como benevolência. O Zhuangzi, por outro lado, encontrou as respostas para essas questões, né, para como lidar com os conflitos constantes, pensando em como viver uma vida de uma forma mais consistente. E assim, os seus escritos foram, de modo geral, sugerem soluções possíveis para superar os sofrimentos comuns da vida, né?
E aí, para falar sobre isso, a gente encontra nesses 33 capítulos ideias bem originais para a época, que eu acho que são, podem, assim, talvez elas tenham sido originais até muito recentemente na história da humanidade mesmo. E, e ele usou também muitas histórias meio inspiradoras, assim. Mas uma das originalidades do Zhuangzi é o uso do humor como ferramenta filosófica. E aí, o que a gente vê em vários capítulos são histórias muitas vezes exageradas. Algumas delas fazem a gente até pensar, por exemplo, em Kill Bill, que tem essa coisa do sangue jorrando e para chamar atenção, para dar a gente um chacoalhão na gente para alguma ideia, para fazer a gente refletir sobre alguma ideia diferente. E, inclusive, muitos personagens inusitados, né? Era uma época que focava no sábio, no homem sábio, ou num conceito confuciano que era do cavalheiro, né? Do homem verdadeiro. As traduções são sempre muito problemáticas, mas enfim. Todos os filósofos naquela época estavam ali pensando sobre um homem exemplar e o Zhuangzi vinha falar de ladrão, vinha falar de aleijado. Ele foi, pelo menos até onde eu conheço, se alguém souber de alguma coisa diferente, ele foi um dos primeiros, e isso foi, até quem me falou foi o Carlos, ele foi um dos primeiros filósofos a trazer uma mulher como sábia, aliás, não só uma, provavelmente outras durante todo o livro. E isso diferenciou muito a obra dele das obras do período em que ele escreveu, e eu acho que diferencia essa obra de muitas outras obras filosóficas até o período mais atual, né? De qualquer forma, as reflexões desse livro tendem a nos direcionar não a uma vida sem sofrimento, né? As reflexões desse livro tratam não de uma vida sem sofrimento, mas de um modo de viver em que esses sofrimentos deixam de ser significativos e são vistos como partes integrantes da vida. Da mesma maneira que as alegrias existem na vida, né? Então a sugestão aqui é entender que que os sofrimentos e as alegrias são, na verdade, apenas partes de um fluxo permanente que permeia todas as coisas, e a intervenção nesse fluxo, feita artificialmente pelos homens, é o fator principal da ampliação dos sofrimentos. E aí uma das bases desse ponto de vista é que, para Zhuangzi, há uma relação entre o homem e o conceito de Tao, que é um conceito bem importante na filosofia taoísta, na filosofia chinesa como um todo, né? E muitas vezes traduzido como caminho. Esse conceito fala sobre o curso natural e espontâneo das coisas, no qual não se deve intervir. O homem, contudo, é o único que intervém nesse curso e que se afasta dele, se afastando, portanto, de uma vida harmoniosa e criando cacofonias e ruídos de todos os tipos. Aí alguns exemplos que a gente vê no livro, no Zhuangzi, como cacofonias, como ruídos e artificialidades que trazem sofrimento, são os debates, o debate de ideia mesmo. São os desejos, a gente ter vontade de coisas, a política e a busca por poder. A reflexão geral dessa maneira é de seguir por essa vida caminhando para além das artificialidades que os homens criam durante sua existência. E a forma de fazer isso é através de um caminhar voltado para a espontaneidade. E esse tema da espontaneidade, que depois foi traduzido como liberdade, é um tema muito importante dentro do Zhuangzi. E essa espontaneidade, ela tem um sentido de permitir que a gente siga o grande fluxo natural que existe nos homens e no universo. E essa ideia faz com que o Zhuangzi critique, por exemplo, os princípios da humanidade, ou o princípio de retidão, ou os ritos defendidos pelos confucianos, por exemplo. Ele criticou mais gente também, ele futucou uma galera com o humor dele, mas vamos falar só dos confucianos por enquanto. E assim, através do seu pensamento, o Zhuangzi nos sugere que nos libertemos da linguagem artificial, aquela que eu falei, né, que se dá por meio de dicotomias, dos maniqueísmos e dos julgamentos rígidos. Mas não é só isso, e o mais importante,
que é, eu acho que a ideia principal que eu queria trazer hoje aqui para a gente conversar. A ideia é a ideia para o Zhuangzi de que as pessoas se integrem à sociedade, elas vivam em sociedade, mas elas evitem comprar completamente as identidades sociais. Ou seja, estamos diante de uma coletânea que descarta os valores tradicionais, porque a ideia geral é viver em sociedade, mas viver de uma forma mentalmente saudável. E essa não é uma interpretação só minha. Essa ideia de que já há uma preocupação com a saúde mental, ela é uma ideia que foi trazida, assim, que eu ouvi de um professor, de um sinólogo bem importante, atual, que trabalha hoje na Universidade de Macau, que é o professor Hans Möller. Se você tiver interesse em ler mais sobre ele, dá um alô para o Carlos e a gente escreve o nome dele certinho, as obras dele, e ele tem muitas ideias muito interessantes. E aí, nas reflexões propostas por Zhuangzi, portanto, nos deparamos com a percepção de que devemos ver as categorias sociais apenas como possibilidades, mas que a gente não deve se envolver completamente com essas categorias. É assim, as coisas elas são como elas são, mas a gente não tem que assumir completamente os papéis sociais ou o que quer que seja que a sociedade nos impõe. É isso que está no texto, no livro, em todos os capítulos do Zhuangzi, quase que de modo geral. O confucionismo, por outro lado, sugere que haja uma adequação completa aos papéis sociais. E a gente vê isso, por exemplo, através da noção de rito. E aí, nesse ponto, é curioso pensar que o Zhuangzi não estaria necessariamente criticando as ideias do Confúcio, mas ele estaria criticando o que se fez com as ideias do Confúcio. Pensando nesse sentido, e considerando que Zhuangzi viveu mais ou menos 1,5 séculos depois de Confúcio, é possível supor que a escola confuciana tenha alterado bastante a noção, a filosofia proposta pelo Confúcio quando Confúcio era vivo. E por que é razoável pensar isso? Porque se a gente for pensar num confuciano famoso também, que é o Dong Zhongshu, da dinastia Han, que viveu ali uns 400 séculos, 400 séculos não, desculpa, uns 4 séculos, 400 anos depois de Cristo, a gente já vê que tem umas distorções da ideia do Zhuangzi, da ideia do Confúcio, principalmente em relação à noção de gênero. E essa distorção, ela fica muito pior do século X até o século XIII, depois de Cristo, na dinastia Song. Acho que os neoconfucianos naquela época, Carlos, eu não tenho certeza. É isso, né? Então, e aí com os neoconfucianos na dinastia Song, no século X, o século XIII, depois de Cristo, as distorções sobre as questões de gênero, elas atingem um patamar muito bizarro. E isso é uma outra conversa, que é uma conversa bem interessante, que eu acho que merece ser feita eventualmente, mas que não vai caber aqui agora. E aí, de qualquer modo, o que a gente tem, né? Vamos trazer um pouco essa conversa para hoje. A gente está vivendo numa sociedade em que a gente ouve muito imperativo, que é sempre faça, seja, cresça, ganhe, tenha, vença. E é uma sociedade que está muito focada nessa ideia de vencer, dentro de uma ideologia bem específica. E é uma sociedade que ainda é cheia de normatividades. A sociedade do Zhuangzi era uma sociedade cheia de normatividades. Essas normatividades continuaram durante o tempo e elas continuam até hoje, com outras roupagens, né? E aí a gente vê que tem um eu na sociedade atual que assume essas coações imperativas externas como coações internas. E aí a gente se obriga a se tornar sujeitos de desempenho, por exemplo, empreendedores de si mesmo. Para trazer aqui uma reflexão feita pelo filósofo coreano, o Byung-Chul Han. Vocês devem ter ouvido falar, ele escreveu sobre sociedade do cansaço e psicopolítica. E ele traz bastante essa ideia do sujeito de desempenho e o quanto as pessoas começaram a a coagir a si mesmo, né? A serem tiranos de si mesmo, lendo de uma forma bem simples e bem resumida.
As reflexões que o Zhuangzi nos traz, por outro lado, nos permitem, mesmo que por alguns segundos, questionar essas vozes externas. E que, de novo, a gente assume como se fossem internas, e não são, elas são externas. E as reflexões do Zhuangzi, muitas vezes, falam para a gente questionar essas vozes externas, perceber se elas são ou não vozes dissoantes, né? Dissonantes, se elas são cacofonias. E essas reflexões, elas nos dão a chance de a gente olhar para a gente mesmo, para a gente olhar para dentro, para a gente olhar para o que faz sentido para a gente, para as nossas vidas. E aí, se a gente pensar que a gente está vivendo numa sociedade que nos exige uma série de coisas, que nos exige sucesso, que nos exige um foco no que é individual, e essas exigências, às vezes, acho que são exacerbadas, mesmo que elas sejam bem sutis, assim, elas estão por aí o tempo inteiro, né? Quando a gente lê o Zhuangzi, a gente tem a chance de questionar todas essas exigências. E aí, por isso que o professor Müller, e eu concordo muito, traz essa ideia sobre a saúde mental, sobre o Zhuangzi já estar falando sobre saúde mental de outra forma, lógico, na época dele. Ele estava falando justamente que era pra gente focar na nossa espontaneidade e tentar viver a partir desse fluxo, que é o tal, de uma forma, tentar distinguir o que é esse tal e deixar de viver de uma forma tão artificial como a gente sempre viveu, aparentemente, né? Era basicamente isso que eu queria trazer, porque eu acho que esse é o foco principal do texto do Zhuangzi, é a gente olhar pra gente, é a gente perceber o que é artificial e o que não é artificial e tentar distinguir essa artificialidade e viver de uma forma um pouco mais espontânea. Não sei se vocês têm dúvidas sobre isso. Carlos, fala o que você pensa. Você também já estudou bastante o Zhuangzi, então você vai poder me falar sobre o que você pensou e sobre as suas perspectivas a respeito do Zhuangzi. E façam as perguntas que vocês quiserem. Maravilha. Muito obrigado. Eu que agradeço. Mesmo para alguém que estuda também esse mesmo autor, texto e tal, tipo, para mim é novo também, tipo, o que você falou agora, assim, tipo, renova o que eu mesmo, a forma como eu lido com esse tema, com esse autor, com esse texto, com todo mundo que se envolveu de alguma maneira com Esse essa tema, obra né? aí, né? Então, só ler uns comentários do pessoal aqui. Suzana Bandeira, maravilhosa sua apresentação. Valeu, Suzana. Obrigada. Apresentação da Júlia, sim. Aqui o João, né? Famoso João. E aí, João, beleza? Parabéns, Estudante. Júlia. Valeu, estudante de Sun Tzu, né? Estudante de arte da guerra. Famoso arte da guerra. Daqui a pouco ele tá Exatamente. aparecendo por aqui também, dando um pitaco dele. Legal. Quero ver, hein? A gente não conseguiu chegar numa data legal ainda, mas ainda acredito que vai rolar. A hora ou outra sai. Então, Porque bom, assim, uma coisa que eu fiquei pensando também, e que eu acho que você deve ter estudado, né? Porque você trouxe o Zhuangzi justamente para a educação. E é um treco que eu fico pensando, né? Como que é a nossa educação, como essa educação, ela é de certo modo artificial também, porque ela não faz a gente olhar para a gente, para as nossas emoções, para as nossas questões e reconhecer as nossas próprias questões. E, e, e aí o quanto a gente vive em função dessas coisas externas, né? Desse comportamento social, das categorias sociais. Acho que para as mulheres que estão assistindo, elas podem falar isso também. Eu acho que para os homens também, né? Todo mundo tem uma categoria social. O homem tem que ser forte, tem que ser viril. A mulher tem que ser, sei lá, submissa.
Isso é uma das coisas, inclusive, que fez muito parte da filosofia dos neoconfucianos e que é muito complicada, enfim, criou categorias muito complicadas aí na filosofia chinesa, um pouco mais recente, mas mais recente, assim, sei lá, tipo 200, 300 anos atrás. E o Jones, há 2.400 anos, estava falando pra gente, gente, vamos... Sociedade é importante, a gente precisa aprender a viver em sociedade, mas a gente também não pode abandonar alguma parte interna nossa que é importante. A gente precisa olhar para essa parte interna, né? E a educação é uma ferramenta incrível nesse sentido, né? Pois é. O, assim, pelo menos na época na época do mestrado, né, quando eu comecei a mexer com o Zhuangzi, dessa abordagem pela história e filosofia da educação, já foi assim dando um problema, não exatamente com o programa que eu estudava ou com o orientador, alguma coisa assim. Nesse sentido, não teve problema nenhum. O problema foi vamos dizer assim, a sinologia, o que vários sinólogos falavam sobre o Zhuangzi, sabe? Como se ele fosse assim um anti-educação, anti qualquer projeto educacional. Tipo, o Zhuangzi não tem um projeto educacional, sabe? Ao Então, contrário, né? Essa é uma questão que eu tive que discutir primeiro isso, para depois, e mesmo assim ainda ficou assim, né, uma questão assim de uma possibilidade, não de algo assim tão explícito como você vê no Confúcio e ninguém questiona, né? Isso. Então, esse que foi um primeiro enrosco. Meu primeiro enrosco foi esse. Então, por exemplo, o Johansi, uma coisa que eu notei é que o que é traduzido hoje por educação, que é o Jiao, geralmente é Jiao Yu, o Jiao ele está na base, vamos dizer assim, é uma diferença que para mim apareceu assim, o Zhuangzi parece alguém que ele dá um destaque assim a mais para essa ideia do Jiao, sabe? Principalmente num elementozinho ali que para mim ele parece que ele é mais centralzinho, que é o Yao, que são duas cruzinhas assim. Sei. Então, nesse Jiao aí, ele é diferente de um outro Jiao que é uma variação, que é o Jiao que tem um Xiaozinho junto ali, que é o Xiaozinho que geralmente a gente associa ao Confúcio como piedade filial. Então, essa é uma diferença que para mim me chamou a atenção, assim, nos textos, né, nos originais, nas edições, né. Aí, só que até hoje também eu não sei assim que hora que apareceu essa diferenciação e se isso já estava ali na época do Confúcio ou do Zhuangzi, ou se os dois usavam mais ou menos essa ideia de Yao e não de Xiao, apesar que o Xiao é mais do Confúcio mesmo, não tem muito o que questionar. Então, assim, vem de novo aquela ideia assim de não apostar todas as suas fichas assim nessas categorias sociais, sabe? Isso, porque o Xiao é justamente essa ideia, né, de que a gente tem um papel social bem específico, né, que é o papel de filho, por exemplo. E o Zhuangzi vai falar que, bom, não é mais ou menos, não é tão assim não, as coisas mudam, né, de acordo com as circunstâncias. Pois é. Aí eu cheguei num ponto assim que eu vi que tinha uma passagem ali do Jansen dentro dos 7 capítulos internos, né? Eu vi que tinha uma passagenzinha ali que é o diálogo de 2 alunos e o professor. Aí o professor não faz nada, ele não aparece, não acontece nada, ele só é citado ali e ele não é assim super ativo no meio ali. Tem um aluno que é super ativo, assim, que fala assim, pô, mas na hora que eu sair daqui você fica, tá? E você ficar aqui eu vou, tá? Então aí o outro fala assim, mas poxa, será que fora do nosso âmbito aqui, do nosso
aqui da casa do mestre aqui, será que essas coisas de ser um ministro, isso daí é tão, será que isso é tão importante, assim, tão absoluto assim? Então, eu acho que, mais uma vez, aí eu penso que as nossas pesquisas aí, elas conversam, mesmo uma tendo uma pegada mais educacional e a outra mais assim... Filosófica, né? Uma vai para a filosofia da educação, outra para a filosofia da linguagem, mas acho que a gente não leu tão errado o Jones, então, né? Tipo, a gente teve uma leitura bem parecida. Porque tem todo esse aspecto que é um aspecto que está gritando ali no texto, né? E aí, quer a gente vá ler o Jones como um filósofo, sei lá, mais sério ou mais sisudo, como a gente entende, né? Que a gente hoje, muita gente que pensa num filósofo, pensa num ser humano sisudo. Acho que o Jones não era exatamente essa imagem, né? Uma imagem bem diferente. E aí, assim, mas mesmo se a gente for ler o Jones nessa chave de um filósofo sisudo, ainda tem esse questionamento dele em relação a seguir na linha do trem, né? Com certeza ele não falaria dessa forma, porque eu acho que demorou um tempão para surgir um trem, ele não conhecia. Mas para ele a gente tem que seguir os fluxos, os caminhos, não de uma forma rígida, né? Mas de uma forma fluida, né? E eu acho que aí isso você concorda comigo, né? A sua leitura provavelmente é muito parecida com a minha nesse sentido, né? De reconhecer que o Zhuangzi está falando para além das artificialidades, né? Super concordo. Deixa eu pegar uns comentários da turma aqui, senão eu vou esquecer. Bora. Aqui a ECPDV5501 diz: você poderia nos falar um pouco mais sobre o conceito de propriedade na China antiga, como comentou durante sua fala sobre a própria autoria do texto? Bora. Bom, então, o conceito de propriedade na China antiga não tinha. Na verdade tinha, mas era muito parecido, e aí por isso que os historiadores eles tendem a olhar para a história da China e falar que foi uma história muito parecida com o feudalismo na Europa. Por quê? Porque a ideia era, as terras elas eram do reino. Quem governava essas terras era o rei, era o imperador. E aí esse imperador, de modo geral, distribuía essas terras para os duques, né? E que aqui no feudalismo, assim, quando a gente vai estudar sobre feudalismo, a gente ouve dos vassalos. Então era isso, a propriedade era um treco mais comunal, como a gente conheceu no feudalismo, e o que se entende por propriedade mesmo hoje, quando a gente fala de propriedade, é inclusive um termo que é muito mais focado ali na história europeia, mas que teve mais ênfase, passou a ter mais ênfase com a ascensão da burguesia, né? Então, para a China antiga, assim, se você quiser pensar em propriedade, pensa que não tinha, que era uma sociedade mais comum, era a sociedade de todos. Tem duas categorias muito importantes para o pensamento chinês, que é a categoria de céu, Tian, e a categoria de terra, Ti. E o homem ficava no meio. Então, não tinha um homem que fosse dono dessa terra. Porque o céu e a terra, eles se complementavam, assim como não tem um homem que é dono do céu. Então, essa ideia de propriedade, de proprietário, até onde eu conheço, não sou historiadora, então tem alguns historiadores que podem falar disso com um pouco mais de propriedade, mas no que eu estudei, essa noção de propriedade, ela era um treco mais comunal, assim. Ela era só gerenciada pelo imperador e aí ele distribuía um pouco a gerência, porque né, era muita terra, ele não tinha não dava conta de gerenciar tudo sozinho. Muito bom. Aí a gente tem mais um comentáriozinho aqui, que é do João. Aí o João diz: Júlia, como o Zhuangzi interpreta a sua própria história? No Mêncio, por exemplo, a gente vê que ele
sempre se faz presente e de diversas formas em sua elaboração teórica. Tá. O Zhuangzi quase não está presente na elaboração teórica dele. Ele é só uma pessoa falando coisas. Tipo, assim, ó, tem essa ideia aqui. Vamos conversar, gente? Ó, vou propor aqui. Tanto que ele aparece, eu acho que ele só aparece nesses 3 capítulos que eu citei, que é o capítulo 17, o capítulo 18 e o capítulo 20. E ele aparece, eu acho que não é nem da boca dele, é dos discípulos falando dele. E também, não, como eu disse, não dá para ter certeza se era ele mesmo ou se ele estava só sendo referência para um determinado pensamento, que é esse pensamento de não se afiliar à política, não se afiliar à busca por poder. Então, as histórias quando falam que o, o rei, os emissários do rei foram lá pedir para ele trabalhar para o rei, e aí ele falou para os emissários que não ia trabalhar, ele não falou dessa forma, ele trouxe toda uma história das tartarugas na água ou na lama. Ele falou de uma história de uma forma muito mais legal, mas de qualquer forma ele estava rechaçando ali os emissários do rei para falar, gente, não é meu caminho essa coisa de posição, de posto político, de posição social, de hierarquia, eu tô fora, eu quero viver minha vida em paz, né? E ter todas essas posições amarra as pessoas, é um tipo de prisão. E ele queria ser espontâneo, viver de boa. Então, eu acho que o Zhuangzi não está presente tanto na obra. Ele não se coloca. Ele não como o Mêncio. O Mêncio aparece mais, inclusive na história do Mêncio. Ele fala sobre até a mãe dele, né, as coisas da mãe dele. Aliás, o enterro do pai, o enterro da mãe. Tem muito mais história, até sobre o próprio Mêncio, mas no Zhuangzi isso não acontece. Carlos, você sabe alguma coisa sobre essa questão da propriedade na China? Propriedade intelectual aí no caso, né? Acho que é autorias, né? Ou propriedade de terra, né? Ou de terra. Pois é. Isso é um negócio que também é vamos dizer assim, você tem mais ou menos um padrão ali nos Zhou, né? Dinastia Zhou. Mas aí você muda, aí tem um padrão diferente já nos Qin. Aí eles tentam voltar com aquele padrão Fanjian, né? Você usa aí o termo feudalismo, né? Aí eles tentam voltar isso aí depois nos Qin, depois que derruba os Qin, os Han tenta voltar nesse sistema Fanjian aí, mas eles não vai para frente, eles tocam com aquela ideia mais legalista, que a gente chama, né? Mais legalista e tal, né? Só que sei lá, no meio da dinastia Han tem ali uma dinastia ali que faz outra coisa, tipo, sabe, faz uma outra redistribuição de terra. Sim. Aí você tem outra coisa, por exemplo, nos Tang também, tem assim, só na terra, né? Agora essa coisa das autorias aí, realmente, por exemplo, a citação. Num desses livros recentes aí, o Xiao Kan Liu, ele organizou um livro aí recente sobre Zhuangzi e Laozi. Então ele diz, por exemplo, que o Zhuangzi seria o autor ou a obra mais citada ali pelo final dos reinos combatentes. Então todo mundo cita o Zhuangzi. Assim, não dá para, assim, você não pega assim que nem citação de hoje, assim, né? Sim. Toda explícita, toda referência, né? A BNT. Você vai pegando por comparação, né? Você vê o trecho que está igual numa obra e na outra e vê mais ou menos a datação e tal. Então, até hoje, né? Por exemplo, a gente ainda tem, hoje na China de hoje, atual, até onde eu sei, né? Essa questão da propriedade intelectual, autoral, alguma coisa assim, ainda o pessoal tem problema com o que a gente chama de Ocidente aí, né? Tem aquela parada meio, né, da Inglaterra, Estados Unidos ali mais ou menos, né? Aquela linha de pensamento. Eles têm que aqui pra gente aqui autoral é assim, é individual, é só você que é dono daquela obra ali. Tem agora, o foco no indivíduo, né? Pois é, propriedade. Parece que o pessoal na China ainda
tem, assim, indireta ou indiretamente, essa base aí que você falou aí de comunal, alguma coisa. É que a gente tem outros termos técnicos que a gente usa mais nas pesquisas É, da gente, que a gente está evitando é, usar porque palavrão aqui, né? é uma sociedade mais relacional, né? Que tá focada mais nos relacionamentos. Então, tá sempre, é meio de todo mundo ali, né? Não é de uma pessoa só, não tá focado no indivíduo, como a gente conhece aqui no Ocidente, né? Aí, e uma coisa que eu lembrei também quando você tava falando. Ih, Opa, Júlia, pera um pouquinho. travou? Travou. Só um minutinho. Travou eu? Travou Voltou? você? Tá me Travou ouvindo? nós? Tô te ouvindo. Beleza. Vai lá. Continuar. Então, eu lembrei quando você estava falando que no próprio no livro do Zhuangzi, nos capítulos, o Zhuangzi traz histórias, vários tipos de histórias que eram histórias que estavam rolando na época, mas não dá para saber de quem que eram aquelas histórias. Eu acho que em alguns trechos dá até para falar. Tem trecho que ele cita outros filósofos, mas ele nem fala o nome do filósofo, porque assim, a discussão era tão importante na época que todo mundo devia saber. É tipo, sei lá, a gente falar alguma coisa que agora eu não sei. Sei lá, se eu cito alguma música aqui, Batatinha Quando Nasce. Eu, na verdade, não sei bem de quem que é, mas todo mundo sabe dessa música. Eu atirei o pau no gato. Todo mundo sabe dessa música. E, e ele citava filósofos que, como a discussão era muito comum, ele nem falava o nome da pessoa, ele só citava a ideia e provavelmente todo mundo já sabia do que ele estava falando. E isso valia para alguns filósofos específicos, acho que serviu também. Ele fez isso com o Confúcio, ele fez isso com o Lao Tzu, porque assim, não precisa citar nome, conhecimento é de todos, né? Um treco meio compartilhado. Entendido. Aí o João disse aqui, né? Um ditado popular. É, Uma coisa, Júlia, que é uma impressão minha, assim, assim, mais assim, do geralzão do Joanze, né? Não só os 7 capítulos, né? Os 33 que a gente tem hoje. Uma coisa que me vem, assim, é a seguinte. O Joanze, quando ele aparece como personagem ali, é, se for os discípulos dele, por exemplo, ou se for ele mesmo, assim, parece que o pessoal está sacaneando ele. Ou ele mesmo está sacaneando ele mesmo. pode ser, pode Ou, ser. por exemplo, ele aparece numa discussão com o Huishi, É. que, né, talvez tenha sido assim, um grande amigo dele, né? E Uhum. eles não concordavam, assim, em muita coisa, parece, né? Assim, tem momentos que ele parece que, assim, ele ganha um debate com o Reishi, aí depois tem outro momento que ele perde e continua a obra, sabe? Tipo, beleza. É verdade. E ele tira sarro dele mesmo. Até essa coisa que eu falei do Confúcio, aparece o Confúcio às vezes, né? Ele cita o Confúcio e ele traz o Confúcio como um bobão. Eu acho que até o Lao Tzu, né, o Lao Tan, ele traz para as histórias e ele traz como se eles fossem uns bobões, assim. Eu acho que o Lao Tan não era tão bobão, era mais uma coisa de, mano, olha o que esse cara falou, que groselha. O que esse cara fez? E eu acho que essa coisa dele tirar sarro dele mesmo é justamente para a gente não ficar com essa ideia de transformar pessoas em mitos, né? E de endeusar pessoas. É aquela coisa, meu, todo mundo faz besteira, todo mundo é ridículo, todo mundo é legal às vezes, né? Todo mundo às vezes ganha alguma conversa com um amigo, mas todo mundo perde a conversa com um amigo. A gente é bom e é ruim também, né? Depende da situação. Entendido. E eu esqueci que eu ia falar agora, eu ia contar outra coisa assim que me vem quando eu leio o Joanze também. Nossa, me escapou. Ajuda aí, gente, faz um comentário aí que eu. Te cortei, e aí você não lembra mais. Mas, É, então, eu tava lendo aqui umas anotações para falar aqui com você, e aí eu tava lendo justamente sobre o quanto o Zhuangzi usa o humor para fazer a filosofia dele, né? E aí, um dos aspectos, que eu até falei da coisa do Kill Bill, tem uma história que eu acho que é a história de um cozinheiro que também era açougueiro, que ele vai matar um boi, e aí ele faz toda uma lambança lá com sangue. E que aí, assim, a gente pode ler de uma forma super séria, tipo, nossa, o cara desrespeitou os rituais,
e o Zhuangzi está falando que não deve desrespeitar os rituais, mas a gente também pode falar, nossa, tipo, ele está trazendo uma história toda escrachada pra falar que, mano, tudo bem, isso acontece, sabe? Tipo, há sangue nas coisas, há sangue nos bichos, o sangue jorra mesmo e tá tudo bem. Pois é, esse é um aspecto também que aparece também. Outras coisas também, assim, super bizarro, né? Assim, pra gente, assim, pros padrões, a gente olha e fala assim, nossa. É, Aqui então. temos um comentáriozinho aqui, ECPDV de novo. Você poderia comentar sobre a influência do Zhuangzi na sinologia moderna, cultura da China nos dias atuais? Tá. A gente Bom, está com uns 53 minutos, tá, Júlia? tá. Então tem que ser razoável. Acho que dá para falar mais ou menos rápido. Bom, sinologia moderna. A gente está falando da sinologia ocidental, imagino. O que acontece é que nesse último século meio que é como se o Zhuangzi tivesse sido descoberto pelo Ocidente. Então ele passou a ser mais considerado e a ser mais lido. E aí é curioso que aqui no Brasil, o confucionismo, os confucianos, eles não tiveram tanta importância, mas os taoístas foram mais considerados, assim. São mais lidos, têm mais interesse nos taoístas. Então, bom, falar influência é muito amplo, né? Mas tem esse aspecto de os sinólogos atuais terem mais interesse no entender? Carlos, tá tudo bem? Eu vi que deu uma travada. Sim, se você Tá rolando. quiser repetir o que você falou aí agora. A tecnologia atual tende a olhar para o Zhuangzi mais também e querer saber o que ele está falando. Por exemplo, para você ter uma ideia, aqui no Brasil, que assim, tá uma sinologia que está meio nascente, não tem nenhuma tradução em português para o Zhuangzi. Tem traduções parciais. Por exemplo, eu fiz de um capítulo, que é o capítulo 2. Tem uma outra pessoa, que é um colega nosso, que é o Plínio, que fez. Tá travando agora? Carlos, você tá me Agora tá ouvindo? beleza. Tá tudo Agora bem? tá beleza. Então, tá. Então, e tem o Plínio, que traduziu, acho que 3 capítulos. Então, não tem muitas traduções direto para o português do Zhuangzi. A cultura da China nos dias atuais, a influência do Zhuangzi na cultura da China, até onde eu sei, ele é visto como mais um taoísta. E aí, a perspectiva taoísta é meio uma perspectiva que dá um equilíbrio na perspectiva confuciana. Então, os chineses, de modo geral, eles trazem, eles vivem de uma forma mais confuciana, socialmente, mas também trazem o taoísmo, e aí o taoísmo do Zhuangzi, para as próprias vidas, né? Tem esse aspecto. Deixa eu pensar mais. Sobre influência do Zhuangzi na sinologia. Uma coisa que eu acho que. Que também, aquele sinólogo que eu falei, o Hans Müller, ele traz o Zhuangzi justamente nessa chave de a gente começar a pensar a categoria da saúde mental, por exemplo, a partir de um filósofo chinês. Então, tem essa influência. Assim, ela não é comum, porque de modo geral a gente vai falar de saúde mental, a gente fala de outras coisas, a gente tem outras referências, mas é muito possível pegar o Zhuangzi, a leitura, fazer uma leitura do Zhuangzi e tentar pensar nesse aspecto da saúde mental. E o Hans Müller, eu acho que ele faz um pouquinho isso num dos livros dele, em algumas palestras dele, ele faz isso também. Não sei se eu respondi. Se tiver mais alguma dúvida, só falar. Entendido. Talvez o pessoal queira saber também um pouco sobre a influência acadêmica, né?
tipo, nos filósofos chineses de hoje? Pô, essa é uma boa pergunta. Tem essa mania de ficar lendo os filósofos antigos e filósofos que falam sobre os filósofos antigos. Então, ele não, ele ainda não tem uma grande influência até onde eu sei. Por exemplo, tem uma filósofa, não sei se ela é filósofa, uma acadêmica chinesa que trabalha nos Estados Unidos, a Robin Wang. Ela fez um livro importante sobre o Yin Yang, e eu acho que ela tem uma pesquisa significativa também sobre o taoísmo. E aí essa é uma filósofa, essa é uma acadêmica que traz o Zhuangzi como referência constante. Porque assim, quando a gente vai ler sobre quando a gente vai ler o Zhuangzi, por mais que ele não fale muito da noção de Yin Yang, que ele não traga o conceito, né, o Yin Yang, o que ele está falando tem muito a ver com a noção de Yin Yang, né, de uma dualidade, mas é uma dualidade complementar que está se alternando constantemente de acordo com as circunstâncias. Então, nessa chave, o Zhuangzi também é usado. Mas eu acho que a gente pode começar a pensar ele também em outras categorias. E é isso que eu estou fazendo, por exemplo, na minha dissertação, na minha tese de doutorado agora. Que é A gente tá olhar. com 59, tá, Júlia? Desculpa. Então, e é isso. Eu estou usando Zhuangzi e ideias chinesas na minha pesquisa e eu imagino que o Carlos esteja fazendo o mesmo. Maravilha. Valeu, Carlos. Até mais. Valeu. Até mais, gente.